aí, galera. Boa noite, boa noite. 22 horas pontualmente. Deixa eu... avisar para o pessoal aqui que nós já estamos no ar. Vamos lá. Tá frio aí, Andrezão? Cara, aqui tá frio. Aqui tá frio. Cara, eu não sei se a minha percepção de frio é diferente, porque eu sou mineiro e tô aqui em Curitiba, mas tá frio. Minha amiga Adri, que coisa boa vê-la. Quanto tempo? Prazer é todo meu de estar aqui com essa turma bacana do Mind Juice. Fico feliz de retornar. Muito feliz também. Deixa eu avisar aqui a todos. Meu amigo Will, grande Will. E André, beleza? Boa noite. Beleza, cara? Boa noite. Ótimo, graças a Deus. Boa noite a todo mundo que está online. Satisfação em tê-los aqui novamente. Aí, Will, o grande de Brasília. E aí, só achando a paz? Tudo certo, meu irmão? Ah. Por aí? Graças a Deus, tudo em paz. Corrido, né? Do jeito que a gente gosta. Claro. Segunda boa e segunda corrida. Cheio de trabalho. Tá precisando de estagiário, hein, Will? Fala aí. Pois é, já te falei, Socha. Manda a passagem que eu tô chegando. Tamo junto, irmão. Vamos lá. Deixa eu ver com o nosso professor aqui. Estou admitindo todos. Vamos lá. Tô vendo aqui. Ó, minha amiga Juliana, Rafael, meu irmão Beato. Pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui com um grande professor, um grande parâmetro profissional para todos nós. Vamos conversar com o professor Luiz Flávio Borges Durso. E eu reinicio.
Deixa eu ver. A Adri está me falando aqui que ele está na sala de espera, mas não está aparecendo para mim. Espera aí. Deixa eu ver. Talvez, Adri, seja o caso de sair, fechar o Zoom e abrir novamente. Acho que desapareceu para mim daqui, da sala de espera. Vou pedir para ele tentar de novo. Tá bom. Vamos lá. Boa noite, faz um tempinho, mas estou de volta. Grande chat, meu amigo. E como eu dizia, pessoal, estava aqui... Nós restartamos esse projeto que estava há certo tempo adormecido. Esse projeto chamado Vida e Carreira. Um projeto no qual nós objetivamos trazer aqui grandes profissionais, grandes parâmetros da advocacia. O professor Luiz Flávio acabou de entrar, para conhecer um pouco da trajetória, dos desafios que essas nossas referências podem nos ofertar. Tá aqui, ó, o professor Luiz já está aqui no ar. Vamos lá. Professor, o microfone está ligado e a câmera também. Pronto. Certo. André Colares. Professor Luiz Flávio Borges Luz, tudo bem, professor? Tudo bom. Quanta gente, hein? Puxa vida. Todos aqui para prestigiar e aprender com Vossa Excelência. Parabéns ao Mind Jus aí. É uma honra muito grande poder estar com vocês nessa noite, viu? A honra é absolutamente nossa. Tenho certeza disso, professor. Eu dizia agora, quero reiterar, que esse nosso movimento, esse nosso quadro Vida e Carreira tem o objetivo de escutar e aprender com a trajetória daqueles que são para nós paradigmas, são para nós parâmetros profissionais, são para nós um objetivo a ser atingido, e não por outro motivo, professor. Eu, através da sua querida filha, uma pessoa que eu admiro, respeito e está sempre conosco, te convido para vir aqui para nos inspirar, para nos mostrar como foi percorrer esse caminho doloroso da advocacia e fazer de todas as pedras que se apresentaram ali esse grande castelo que muito nos inspira e nos incentiva a ir adiante. Portanto, receba, professor, as boas-vindas e a acolhida desse nosso grupo, de todos esses amigos que aqui estão. Seja bem-vindo, professor, e obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. A honra é minha. Espero que a gente possa, nessa noite, bater um bom papo aí, falar um pouquinho sobre essa trajetória de carreira que, no fundo, eu construí ao longo aí de 40 anos de exercício da advocacia, mas sempre inspirado em grandes nomes, em grandes colegas, em grandes companheiros, em grandes professores, que, como comando de tudo isso, eu sempre tive o modelo de meu pai. E depois, no dia a dia,
desses colegas todos a transformar a nossa vida. Então, você usou a expressão dolorosa carreira, tal. Eu diria que é prazerosa carreira da advocacia. Eu vou ter que me curvar e dizer que eu usei o termo equivocado. Professor, já nesse ponto, acho que podemos introduzir esse papo. Eu quero, de público aqui, pedir ajuda da minha amiga Adriana para conduzir essa nossa conversa. Esse acho que é um ponto de partida interessante, a escolha do direito. A escolha do direito se deu em razão da profissão do pai, sempre quis ser advogado. Como é que foi essa escolha, professor? Foi logo no direito? Gostaria de saber sobre isso. Tá. André, antes de eu responder essa pergunta, me fala só um pouquinho. Nós temos muitas pessoas aqui na sala conosco, que são companheiros convidados seus, é isso? E nós estamos falando para um número indeterminado de pessoas, é isso? Professor, nesse momento aqui, na sala, temos 34 amigos, 34 amigos. Acho que eu pulei uma parte, que seria a apresentação do professor Luiz Flávio, mas eu até me senti desconfortável de pedi-lo para se apresentar, né? Acho que dispensa apresentação, uma pessoa conhecida por todos e todas, mas respondendo, estamos aqui num ambiente de 34 pessoas. Então, vamos lá. Começando a responder a sua primeira indagação. Meu sonho era ser artista. Minha paixão era o teatro, a música, o palco. Eu gostava de escrever poesias, contos. Eu tocava piano, aprendi um pouquinho de guitarra, cheguei a ter um conjunto, me tornei vocalista desse conjunto, fazia muito artesanato, me dediquei ao desenho e projetei a minha vida no mundo das artes. Meu pai, um advogado, bastante conservador, bastante tradicionalista, que foi objeto de minha contestação durante uns bons anos. Para você ter uma ideia, o meu pai era um apaixonado pelo direito, um apaixonado por lecionar. A vida inteira usou camisa branca, meia preta, sapato preto no mesmo modelo. Tá? Então, um padrão absolutamente formatado para aquilo que ele se projetou. E eu contestava tudo isso. Eu tive meu período de cabelo comprido, um pouco de hippie, tal, fazia artesanato, vendia na calçada. Eu tive o meu período de extrema contestação durante a minha fase dos 15, 16 até 17 anos, quando eu decidi, aos 17 anos, fazer a faculdade de educação artística. Aí, André, foi uma coisa, porque quando eu estava nesta fase, 16, 17, uma coisa me chamou muito a atenção. Aqui eu vou abrir o coração com vocês, a gente vai bater papo, e se eu falar alguma impropriedade, você vai me desculpar, já de antemão, mas é porque eu estou sendo absolutamente sincero. Eu olhava meu pai e via um sujeito, um advogado, que era igual a outros tantos pais. Só que na hora que os meus amigos tinham algum problema, eles não iam conversar com os pais deles. Eles procuravam o meu pai. E eu achava aquilo muito estranho. Eu tinha amigos, o camarada brigava com a namorada, vinha procurar meu pai. O camarada brigava na rua, tinha algum problema, vinha procurar meu pai. Tá? Então, eu dizia, mas por que esse pessoal não vai procurar o pai deles e vem procurar o meu pai? E eu não conseguia, não dizem que... Não pergunte ao peixe que nasceu e vive dentro de um aquário o que é a água, porque ele não vai saber.
Ele só conhece aquilo. Eu estava inserido dentro de uma família onde meu pai é absolutamente libertário, desapegado, atendia todos de maneira igual, do faxineiro ao presidente da República, e eu não conseguia me aperceber disso, André. Não percebia. Eu tinha os olhos voltados para as artes, mas é aquela história. Nessa fase de adolescente, você, no fundo, não dá muita importância e não dá mínima para os pais. Meus amigos procurarem meu pai para esses aconselhamentos, aquilo me chama muito a atenção. E eu começo a me interessar pelo que meu pai fazia, pelo que meu pai falava, e aí eu descubro uma criatura extraordinária, porque era um sujeito que ele não tinha censura a ninguém, ele não reprimia ninguém, um libertário na acepção da palavra. Ele nunca me bateu, minha mãe sim, minha mãe me batia de cinta, meu pai não, meu pai conversava, meu pai dialogava, tudo para o meu pai era perdoável. Então, eu fui descobrindo uma pessoa, sinceramente, acho que mais evoluída do que as outras pessoas. E nesse contexto que eu comecei a entender o papel do meu pai na minha vida e na vida desses meus amigos todos. Um sujeito bom, um sujeito tranquilo, mas tranquilo mesmo, um zen. E se parasse para conversar com ele, era 2 horas de prosa ali, absolutamente deliciosa. Aí, quando eu descubro isso, eu digo, eu tenho agora, com 17 anos, eu tomei uma decisão, eu tenho que sentar com meu pai para dizer a ele que o sonho dele é que eu fizesse direito, mas eu não vou fazer direito. Eu vou ir para o caminho das artes. Eu quero fazer a Faculdade de Educação Artística. Então, eu monto uma estratégia. Com 17 anos, eu não queria aborrecer meu pai. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o meu pai que eu vou prestar vestibular para Educação Artística e para Direito, só para ele ficar contente. Eu não vou passar mesmo, porque eu pouco estudava, a verdade é essa. Eu não vou passar para Direito. E aí eu digo, pai, não passei, vou fazer Educação Artística. E aí eu vou cantar, vou desenhar, vou fazer o que eu gosto de fazer, vou interpretar, fazer teatro, vou tocar. E eu me inscrevi. E falei para ele, pai, eu vou prestar vestibular para Direito e para Educação Artística. Ele falou, tá bom. Quando saiu o resultado, eu passei em Direito e passei em Educação Artística. Direito eu não esperava passar. Aí eu fui falar com ele, falei, agora é hora. Mesmo passando, eu vou dizer a ele, pai, não vou cursar Direito, eu vou fazer Educação Artística. Só que na hora eu montei mentalmente a estrutura do meu diálogo com ele, e mentalmente era, eu vou revelar que eu passei em Educação Artística, digo que eu vou cursar, e eu digo que eu passei também em Direito, mas cursar. E na hora de eu verbalizar, eu inverti essa ordem. Meu amigo, quando eu falei para ele que eu havia passado em Direito, a satisfação dele, a alegria dele foi tamanha que eu não conseguia contar para ele que eu tinha passado em Educação Artística. Muito menos que eu ia dizer que eu não ia cursar Direito. Ele me arrebentou. E foi uma reação impensada, porque ele não sabia da minha estratégia, ele não sabia o que viria. Fato é que eu não tive coragem de dizer a ele que eu não iria cursar Direito. E na hora me veio um repente. Eu disse, pai, é o seguinte, eu passei também em Educação Artística, e eu vou fazer as duas. Meu pai, mas as duas? As duas. De manhã eu vou fazer Direito e à noite eu vou fazer Educação Artística. Ele falou, tá bem. E assim foi. E mentalmente eu prorroguei por 1 ano. Eu digo, no final do primeiro ano, eu vou lá, sento com ele e digo, tentei. Direito, não gostei, não é minha praia, eu vou ficar com a Educação Artística. Agora, eu não sei o grau de sabedoria dele, de perspicácia, se foi ao acaso,
mas ele me aconselhou a fazer estágio desde o primeiro ano. E me arrumou um estágio no Departamento Jurídico da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Então, no primeiro ano de faculdade, com 18 anos, eu pus terno e gravata, eu ia para o centro da cidade, o jurídico ficava na Rua Direita, do lado da Praça da Sé. Ali eu tinha o contato com os colegas, com outros advogados, eu comecei a fazer petições com modelo, tudo, mas no primeiro ano ia para o fórum e passava a tarde no fórum, encontrando todo mundo, aquela festa. É mais ou menos o êxtase que o médico tem quando ele vai para o hospital. Nós, estudantes de direito, quando a gente chega no fórum, encontra os colegas, os professores, é um êxtase, é uma alegria. Então, de manhã eu ia na faculdade de Direito, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu fazia a faculdade de Educação Artística, que ao longo desse ano começou a se tornar um fardo, porque de manhã era legal, eu me envolvi no diretório acadêmico, e aí começava a fazer festas, cursos, etc. À tarde eu fazia o estágio, à noite eu estava arrebentado, estava cansado. A faculdade se tornou chata. Eu sei que no final do primeiro ano, eu sentei com meu pai e falei, pai, eu quero lhe dar uma notícia. Eu vou parar a faculdade de Educação Artística e vou continuar Direito, porque é muito legal a faculdade de Direito. Estou curtindo muito o estágio, tudo, e assim foi. Eu, a partir dali, não é que isto foi um passe de mágica e eu me apaixonei de forma tocável. Não, não. Mas entre a educação artística, que eu projetava um monte de coisa, e a prática da faculdade de Direito e o meu estágio, eu estava vivendo uma delícia, de manhã e à tarde. À noite, um ônus. Então, parei a faculdade de Educação Artística e continuei na faculdade de Direito. E aí eu posso dizer que foi um processo de conquista, porque a cada dia tinha uma coisa nova, tinha uma iniciativa nova, essa vida acadêmica eu vivi intensamente. Eu fui representante de classe, depois diretor cultural, diretor social, tal. Eu vivi muito diretório acadêmico e até o momento da formatura eu fiz estágio 5 anos, cada ano num lugar diferente, alguns com a ajuda de meu pai, outros eu fui buscar, e isso me trouxe uma certeza que eu queria exercer a profissão. Eu ainda tinha dúvida se eu ia prestar concurso para juiz, para promotor. A advocacia não foi uma coisa que eu tive, desde o primeiro momento, certeza, mas uma certeza eu passei a ter, que tudo aquilo que meus colegas vinham atrás, os meus amigos, de meu pai, aquela condição especial dele, diferenciada dele de ser humano, é aquela base humanística que a gente aprende na faculdade de Direito. É aquele olhar diferente para o próximo, para o ser humano, a valorizar determinadas coisas que muitas vezes os outros não valorizam. Essa importância do ser humano, essa importância de entender que a soberba, o orgulho, não tem lugar, na medida em que, na faculdade de Direito, nós passamos a ter a ideia de que somos iguais. E quando a gente tem esta certeza, aí vem uma condição de especificidade. Nós nos tornamos especiais porque entendemos que somos iguais e estamos abertos a entender o próximo, antes até de julgá-lo. Essa condição me fez perceber que meu pai era assim por causa do direito. E aí foi um processo que, ao longo de 40 anos, eu venho curtindo diariamente e nunca mais trabalhei, porque o segredo é esse, né? Apaixone-se pelo que você faz e aí você nunca mais trabalha. Você só vai ter prazer no que faz. E ainda te pagam para fazer isso. É muito bom. Que coisa. É um artista jurídico agora, fazendo arte no mundo do direito. E, professor, nesse segundo ponto, acho que uma lição que vale a pena retirar disso aí.
muitas pessoas se veem tristes por não se encontrar nesse momento inicial da vida e acham que está tudo perdido, né? E não são todos que conseguem delimitar exatamente, sair da faculdade, vou fazer tal curso, sair do curso, quero ser advogado, quero ser juiz, quero ser promotor. E o senhor entra nesse tema faculdade. E eu tenho aqui, acho que uns 3 alunos, alguns estudantes, e acho que vale a pena bater um papo breve sobre isso. Professor, como foi o Luiz Flávio Borges Dusso na faculdade? Era bem nerd, sempre notas altas, não faltava aula, como é que era? Quero saber disso aí. Bom, eu estudava de manhã. Se já colou ou não colou na faculdade. Já era difícil acordar, começa por aí, porque eu sempre fui um notívago. Meu pai lecionou a vida inteira, à noite. Então, ele ia para o escritório durante o dia, à noite ele ia lecionar. E eu ficava acordado esperando ele chegar, para bater papo, para assistir televisão com ele e tal. Ele vinha com os maços de prova, com os processos, sentava na mesa de jantar lá da sala, ficava trabalhando e eu ficava com ele, assistindo televisão e batendo papo. E como eu te disse, o papo era muito agradável. Uma pessoa que não te censura, uma pessoa que não te recrimina, uma pessoa que só te traz estímulo, é sempre muito agradável você conversar. E meu pai era assim. Então, eu ficava esperando à noite ele chegava meia-noite, às vezes meia-noite e meia, e aí que ele ia começar a corrigir prova, mexer em processo, então eu ficava por ali. Às vezes conseguia conversar mais, às vezes nem tanto, porque ele se concentrava no trabalho dele, mas eu acompanhava. No dia seguinte, para levantar, era um desespero. Quem tinha essa tarefa era a minha mãe, que tirava da cama mesmo, tirava. E... eu vou falar um negócio aqui que poucas vezes eu falei na vida. Viu? Eu cheguei a sair de casa e ir na igreja para poder sentar no banco e dormir mais um pouquinho lá no banco da igreja. Porque eu estava morrendo de sono, eu não queria ir para a faculdade. Aí minha mãe me punha para fora de casa. Você tem que ir, você tem que ir. Eu levantava, saía sonâmbulo. E aí tinha uma igreja muito próximo de casa, eu dava uma entradinha lá, sentava, punha a testa no braço, no joelho, e ali eu dava mais uma cochilada antes de ir para a faculdade. Isso aconteceram umas poucas vezes. Mas fato é que a faculdade era um local muito agradável, porque eu chegava, eu não ia direto para a sala de aula, eu passava no diretório acadêmico. Então, eu encontrava o pessoal, batia um papo, tal, aí eu dava uma chegadinha na sala de aula, assistia um pouco de aula, saía um pouco antes, saía um pouco depois, entre uma aula e outra. Eu não fui nerd e também minhas notas eram notas medianas. Eu tinha umas colegas que eram muito prendadas e elas copiavam toda a matéria. O caderno delas era uma apostila. Então, como eu tinha muita amizade com essas moças, elas me forneciam material para eu estudar no período próximo às provas, de modo que eu não me preocupava em assistir aula para ficar anotando. Então, eu passava na aula, assistia um pouco, respondia a chamada, porque a falta, se você estoura, reprova, não tem conversa. Então, eu administrava um pouco isso, o diretório acadêmico, aí teve a atlética, não tinha atlética ainda, nós fundamos, aí vieram os jogos, então estava envolvido com esporte, com a turma, com festa, com curso que eu organizava também, convidava às vezes, eu me lembro aquele Percival de Souza, que hoje está na televisão, tá? Quando ele começou, eu era estudante, e eu convidei para ele vir falar, porque ele era repórter policial. Então, convidava, o camarada vinha, fazia uma palestra ali, era muito legal tudo isso, principalmente as festas, óbvio. Né? E assim foi a faculdade toda. Eu vivi intensamente a vida acadêmica.
Tem um ex-presidente da UAB, o Raimundo Pascoal Barbosa, que ele tem uma frase que eu acho que define bem isso. Quando ele diz para os jovens moços, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. Esse foi um grande momento da minha vida, o pátio, o diretório acadêmico, o barzinho, o Atlética. Depois, eu fui, como eu te falei, representante de classe no primeiro ano. Nos outros anos, eu tive essas atividades. Quando chegou no último ano, eu ia de manhã e ia à noite também. Às vezes, eu saía do estágio, vinha à noite, porque à noite tinha um outro pessoal, era um pessoal, às vezes, que trabalhava, tinha colegas que trabalhavam durante o dia e cursavam à noite. Eu estudava de manhã, eu ia à noite lá, encontrava um, outro, tal. Eu não saía da faculdade, eu vivia a faculdade intensamente. E fato é que essa vivência me fez com que eu me tornasse popular. Quando vem o período de formatura, eles elegem a comissão de formatura, e eu fui eleito presidente da formatura e fui o orador da minha turma. Então, eu vivia isso, curtia isso, 24 horas por dia eu estava atrás disso. Então, a faculdade de Direito foi muito mais do que aula, foi muito mais do que estudar, principalmente a noite que antecedia a prova, que eu varava a noite nos cadernos das amigas, porque ali tinha tudo, e dava para tirar uma nota mais ou menos, e assim eu fui. Eu te confesso que eu tive deficiências durante o período do curso. Felizmente, no exame de ordem, o exame de ordem naquele período tinha 3 fases, tinha a primeira fase de teste, depois tinha a fase escrita, que eram as peças, e tinha a fase oral. Felizmente, eu passei. Passei nas 3 fases e venho para o mercado de trabalho. Não posso dizer que eu venho muito preparado para o mercado de trabalho, mas eu venho com muito gás, com muita vontade. E aí eu começo a advogar, aquela situação de início de carreira, ainda perdido, e resolvo me inscrever no curso do professor Damásio de Jesus, ali para me preparar para um concurso, ou da magistratura, ou do Ministério Público, que eram as carreiras que, naquele momento, eu vislumbrava com um objetivo, segurança. Eu estava namorando, eu já estava noivo, e eu queria me casar. E no escritório, logo que eu me formo, eu vou para o escritório e começo a verificar uma dificuldade muito grande em manter uma família, as despesas de um casamento, com aquela situação do escritório começando. Me ocorre a possibilidade de eu ir para o mercado de trabalho, para uma empresa, onde eu teria, além da segurança do salário, assistência médica, etc., ou um concurso. E no concurso eu teria não só uma posição boa, mas teria um salário e uma segurança. E aí eu casaria. E meu sonho era casar um ano depois de formado. Mas eu começo a fazer o curso que me vale muito mais para repor alguma deficiência no curso de bacharelato, onde eu reestudo tudo rapidamente, e isso me ajudou sobremaneira, não só para o concurso que eu prestei para o Ministério Público, é verdade, não passei. E para a magistratura eu sequer fui. Eu me inscrevi, mas não compareci, porque eu comecei a me convencer que o negócio era advocacia mesmo. Fiz quase um ano do curso do Damásio, prestei MP, magistratura, depois eu fiquei advogando porque consegui uma vaga, embora estivesse trabalhando no escritório de meu pai, mas eu, por buscar segurança, eu consegui uma vaga num processo seletivo numa empresa. Naquele tempo, as máquinas fotográficas precisavam do filme, que era revelado numa câmera escura, e a imagem era impressa em papel, tal.
não tinha essas modernidades todas do celular, dessa foto instantânea e tal. E a empresa chamava Curt Laboratório de Fotografia. Era concorrente da Kodak, dessas grandes empresas de fotografia. E havia um jurídico, eu consegui uma vaga de supervisor ali, e ali eu comecei minha vida profissional, com salário, com garantia de assistência médica. Então, depois de um ano, eu já me casei, e logo no início de casado, eu pude começar a lecionar. Por conta desse curso preparatório do Damásio, eu estudava nas aulas, tal, e isso foi me preparando. E, de repente, surgiu uma oportunidade de dar algumas aulas no curso de estágio, que acontecia aos sábados de manhã na faculdade, e ali eu começo a lecionar. Dali eu vou para a graduação e leciono depois a vida inteira, me apaixono por esse viés também de ensinar. Mas a advocacia foi isso. Então, eu, até outro dia, conversando com o meu caçula, Luiz Eduardo, eu tenho 4 filhos. 3 já são advogados e o quarto disse que queria ser artista, depois aí foi fazer administração e veio para o direito. E outro dia, conversando com ele me revelava ainda esse momento de maturidade, 20 anos, o que eu vou fazer, como é que é, tal. E eu dizia para ele, eu passei exatamente por isso, não precisa se preocupar em definir como vai ser, vai indo que as coisas vão acontecendo, e existe uma expressão que define bem isso. Com o andar da carruagem, as melancias se acomodam. É exatamente isso, a carga de melancia vai se acomodando ao longo do dia a dia na sua vida, e as coisas vão surgindo e você vai se encontrando. Não se desespere, não se precipite, não tenha preocupações. Aliás, um dos doutores da igreja, Santo Agostinho, dizia: cada dia com sua agonia. Não se preocupe. Cada dia tem as suas ocupações, vai enfrentando, vai superando dia após dia. E a vida é esse fluxo permanente de desafios que você vai enfrentando até o finalzinho dela. Mas vale a pena, posso te assegurar. Sensacional isso aí, bem legal. Agora, uma questão, acho que essa questão é invasiva, eu acho, um pouco, mas é importante enfrentá-la, porque o pessoal do Mind Justa acaba se tornando amigos, todos eles acabam se tornando grandes amigos, e tem alguns aqui que estão pensando em se casar, professor, e novos. Casar cedo, vale a pena, não vale? O Félix já está rindo ali, ó, o Félix rindo ali. O Félix deve estar com a coleira apertada. Para a advocacia, como é que foi esse momento aí? Acho que esse momento é importante enfrentar. Eu te diria o seguinte, eu não sei se eu queria mais advogado que casar ou se eu queria mais casado que advogar, porque durante a faculdade eu estava namorando, já pus uma aliança dourada no dedo da minha esposa e dizia: você é minha noiva, nós vamos casar, eu quero casar com você. Só precisa esperar um pouquinho, que não dá para casar assim. E ela fazia a faculdade de enfermagem, e as amigas dela já casando, ela vinha com uma listinha. E a listinha trazia assim: gás, R$30, água, R$60, luz, R$45. Eu fazia estágio e ganhava lá dinheiro de hoje, 2, 3 salários mínimos no máximo. E ela dizia: está vendo? Olha, pela minha conta aqui das minhas amigas, o que elas gastam, dá para a gente casar. Eu dizia: você está brincando? Eu não tenho nem dinheiro para a gente, nem para pôr gasolina no carro. Aliás, eu só fui ter carro com 20, os colegas tinham com 18, e eu ainda demorei 2 anos para ter o primeiro carro. Eu dizia: as coisas são muito complicadas, não são simples assim. Eu não tenho recurso. Eu não sou filho de pai rico. Então, eu vou me fazer. Agora, você tem que me dar um voto de confiança, espera um pouquinho aí. Segura as pontas que nós vamos. E demorou 1 ano. Ela esperou, óbvio, ela esperou a faculdade, terminei a faculdade, 1 ano de exercício profissional, aí eu fiz um pé de meia,
E aí nos casamos. Eu casei com 23 anos. Hoje eu não tenho nenhum filho casado nessa idade, todos casam mais tarde. Aliás, naquele tempo, eu estou com 61, estou falando há 40 anos, era comum os rapazes e moças casarem com pouca idade. Hoje já não é tão comum assim, hoje mudou um pouco. Eu não sei, tem uma série de fatores que não cabe aqui a gente especular, mas fato é que hoje os jovens eles aguardam mais para se casar. Vou lhe dizer, eu não tenho nenhuma reclamação de ter casado cedo, nenhuma. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu passei a ter filhos logo. Então, hoje eu tenho 61, eu tenho a Adriana, que tem 20 e poucos. 36. Tem 30 e poucos. Então, 30 e poucos anos, eu ainda tenho gás para estar com ela, para curtir a vida com ela, para ensiná-la, para advogar com ela. Tá? O Flávio, mesma coisa, depois o Luiz Augusto e o Caçulinha, que está estudando Direito, mas ainda eu tenho disposição para estar com eles. Talvez se eu tivesse esperado 10 anos, 15 anos, eu não tivesse a mesma disposição nessa altura da vida. Hoje eu tenho uma netinha, espero que eu tenha muitos netos. Mas, efetivamente, é uma curtição isto. Eu sempre encarei isso de maneira muito tranquila. E os desafios que foram se apresentando na minha vida, esses desafios sempre foram superados, lógico, com sacrifício, com dedicação, o que todo mundo passa, mas eu tive muita ajuda. Eu não sei porquê, mas eu tive anjos da minha vida que me ajudaram, que me deram a mão, vai por aqui, vai por ali. Foram professores, foram patrões, foram clientes, gente que me ajudou profissionalmente, sem nada em troca, simplesmente porque via a minha luta e, de repente, achava que valia a pena ajudar. E isto tudo foi convergindo de maneira tal a que eu pudesse projetar alguma coisa a mais do que aquela vida que era de advogar e lecionar. Eu fui participando. Uma característica que eu sempre tive, desde a faculdade, eu te falei, eu participava de tudo na faculdade, e eu fui participar do Lions, depois de formado, fui fazer o curso da ADESG, onde tinha algum espaço, a verdade é essa, eu ali entrava. Podia ser o que fosse, eu me metia. E tinha para mim que só vai me procurar quem me conhece, enquanto advogado. Portanto, eu preciso conhecer o maior número de pessoas possível. Enquanto os colegas faziam cartão de visita, aqueles cartões de visita que vêm na caixinha, tal, que faziam o cento, eu negociava com a tipografia lá, com a empresa que fabricava isso, e eu comprava de milheiro, que saía quase o mesmo preço, só que eu negociava aquilo à exaustão, não precisa ser o papel melhor do mundo, mas eu usava aquilo e eu dava cartão como água. Se bobeasse, o garçom vinha me trazer o prato, cumprimentava, eu dava um cartão para ele, porque eu sabia que aquilo era uma forma de buscar clientela. E eu aconselho até hoje. Hoje nós temos o cartão virtual, nós temos outras formas, mas é importante que o indivíduo veja, até para memorizar o seu nome, e que ele tenha condições de resgatar isso para ter acesso. Não que o cartão seja ultrapassado, não o é. Hoje você tem mecanismos mais modernos. O site do seu escritório, por exemplo, é algo muito importante hoje, muito importante. Um site limpo, um site que comunica, um site que mostre o que você faz, etc. Mas, para que o indivíduo chegue no seu site, ou ele tem que saber o seu nome, ou tem que ter algum link. E, às vezes, um encontro casual, pessoal, uma troca de cartões faz com que ele entre no seu site. Então, esse conjunto
foi me levando, e eu posso te garantir que, no meu caso, não posso falar como regra, mas no meu caso, foi muito bom ter casado cedo. Até porque, aqui eu dou uma dica, no começo, tudo é difícil, e eu estabeleci uma regra. Regra que eu jamais abri mão. Tudo o que eu ganhasse, e eu combinei isso com a minha mulher, 10% nós iríamos guardar. Quase um dízimo, só que era para mim mesmo. Então, tudo que eu ganhava, 10% eu punha, naquela época, na caderneta de poupança. Tudo. Se fosse R$100, R$10 ia para lá. Se fosse R$1.000, R$100 ia para lá. Não importa quanto ganha, 10% eu tinha que guardar. E esse guardar 10%, que no começo não crescia, não virava, era difícil, a partir de um determinado momento, ele começa a representar alguma coisa que te dá um pé de meia, alguma coisa que faz você ter possibilidade de trocar o seu carro, alguma coisa que depois de alguns anos te dá condições de comprar um imóvel, e isto vai num crescendo ao longo da vida. De modo que o segredo não está nos 10%, o segredo está em você, de maneira determinada, guardar um dinheirinho, poupar. Eu tive colegas que, não, ao longo desses 40 anos, eu vi o sujeito ir à bancarrota. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha o carro do ano, ele tinha carro estrangeiro, ele tinha tudo o que ele queria, mas na hora H ele ficou sem nada. E porque não tinha uma pequena reserva, porque não era previdente, porque gastava mais do que podia. E essa é uma característica minha pessoal. Tem gente que, para se sentir motivado, assume dívida. Eu tenho até um parente que ele faz isso. Ele diz, não, eu preciso ter a dívida, que aí eu saio correndo atrás, trabalho para pagar. Eu sempre fugi disso. Eu só dou o passo depois de ter integralmente como suportar aquele passo. Por isso que foi tão importante para mim essa poupança, porque foi através dela que eu consigo dar os passos. Se eu não tivesse a reserva, se eu não tivesse condições, eu esperava, eu não dava o passo. E assim foi. Mais devagar do que normalmente se vai, mas com absoluta segurança. Professor, e falando em passo, vamos falar de um grande passo. Um grande passo que foi presidir a Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de São Paulo, no estádio de São Paulo, em verdade. Como é que foi isso? Como é que foi a iniciativa? O porquê? Queria saber um pouco dessa história, desse grande desafio, na verdade. Na verdade, não é um grande passo. É uma grande caminhada de 20 anos. Quando eu sou presidente da comissão de formatura, quem presidia a OAB São Paulo era o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça, que foi presidente da OAB Nacional, mas ele era presidente da OAB em São Paulo. E amigo de meu pai, contemporâneo de faculdade, eu digo, pai, eu queria uma mensagem do presidente da OAB no meu convite de formatura. O senhor pode fazer a ponte para que eu vá até ele e ele me forneça uma mensagem para que a gente possa imprimir no convite? Meu pai fez a ponte e eu fui. Na minha cabeça, achando que eu iria chegar lá, na Avenida Liberdade, onde o Márcio tinha tradicionalmente o seu escritório, Avenida Liberdade 62, e que ele fosse me atender ali 5, 10 minutos, me entregar a mensagem e que eu fosse embora. Mas fato é que ali eu cheguei, ele me convidou para entrar, me serviu um café, começamos a bater papo, e por minha curiosidade, eu comecei a perguntar, como você está fazendo comigo hoje, André? Eu fiz com ele. E eu passei a tarde com ele. Como ele começou, quais eram as paixões, como foi o primeiro honorário que ele recebeu, e depois como é que veio a história da UAB, se era legal ser presidente da ordem ou não.
E, no final da tarde, quando eu saí do escritório dele, eu saí com uma convicção. Parece até prepotência, mas não é. Eu disse para mim mesmo, eu um dia quero ser presidente da OAB. Eu vou trabalhar para isso. E, a partir daquele dia, vale dizer, do meu início de advocacia, eu nunca abandonei esta ideia. Eu fui me aproximando da OAB, primeiro fazendo os cursos gratuitos que a OAB tinha, depois participando de comissões, depois integrei o Tribunal de Ética, presidi comissões, cheguei a ser conselheiro, 2 ou 3 gestões, depois fui diretor cultural, depois aí é que eu me candidato a presidente. Esta trajetória de envolvimento na vida da ordem demorou 20 anos, até eu me tornar presidente da OAB com 42 anos. Então, eu saio lá de 22 anos, venho trabalhando nessa linha, advogando, licionando, participando de todas as atividades e participando da OAB de algum jeito. Ia lá, participava disso, daquilo, mas estava presente ali. Até o dia que, na gestão do Aprobato, que era colega de turma de meu pai e meu padrinho político, ele me dá um espaço que, um pouquinho antes, eu tinha alertado que seria importante para a OAB, e ele me brinda em abrir esse espaço. Agora eu volto um pontinho só para justificar. Antes de eu entrar na OAB propriamente dita, eu recebo um convite, logo depois de formado, para participar de um conselho de jovens empresários da Associação Comercial de São Paulo. Quem me faz esse convite é o Guilherme Afife Domingos. Ele me conhece aí nessas idas e vindas de estudante, e ele fala, escuta, você não quer participar lá na associação? Eu estou montando, estou falando isso há 40 anos, hein? Eu estou montando um núcleo de jovens na associação. E eu fui. Ali eu encontrei o Robson Tuma, que chegou a ser deputado, etc. Ali estava o Kassab, também começando, jovenzinho e tal, e outras figuras que foram para vários caminhos. Eu chego, tem 1, 2, 3 advogados ali, e ali eu começo a minha vida associativa. Na OAB eu ia para fazer curso, na OAB eu participava de alguma coisa, mas foi lá na Associação Comercial é que eu tive o espaço garantido por ser jovem. E eu, então, vou ao Aprobato e começo a falar a ele, que ainda não era candidato a presidente. Naquela oportunidade, eu já estava no Ministério da Justiça, integrando o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E o Aprobato também integrava esse órgão. E nós íamos para Brasília de domingo e voltávamos na terça. E no avião, eu conversava sempre com o Aprobato e dizia a ele, olha, a ideia do jovem, de abrir espaço para o jovem, é a novidade. Qualquer entidade tem que ter um espaço para jovem, senão essa entidade vai morrer, vai ficar atrasada, etc. E eu relatava a ele o que estava vivendo na associação comercial. Quando o Aprobato se torna candidato à presidência da OAB, ele diz, Durso, você não quer vir para o meu conselho? Eu já era conselheiro do Guido nessa oportunidade. Aí ele diz, venha para o meu conselho e monte na OAB um conselho do jovem advogado. Nossa, aquilo soou como uma música, porque era tudo o que eu queria. Então, eu passo a trabalhar na campanha do Aprobato, o Aprobato ganha a eleição e me entrega carta branca para montar o Conselho do Jovem Advogado. Ali, eu ponho cartazetes nos fóruns, dizendo, você, jovem advogado, venha no dia tal, para a primeira reunião do Conselho do Jovem Advogado. Tal. Ali vieram uns 30. Nesses 30, o ex-vice-presidente da OAB,
o Marco, o Fábio Canton era um desses jovens. O professor Zaquim era outro jovem. O Fábio Guedes era outro jovem. E assim, essa turminha que chegou lá, uns 30, ali nós começamos o movimento do jovem que chegou na UAB. E o Aprobato adorava também, dava carta branca. E nós começamos a trabalhar, fazer curso, debate, isso e aquilo. E, com esta oportunidade, estes jovens resolveram, num dado momento, me lançar candidato a presidente. Eu venho com esse trabalho junto aos jovens, já estava como diretor cultural, fazia os cursos pelo estado inteiro, dava palestra pelo estado inteiro, e aí venho em campanha. Me dedico, paro tudo, paro o escritório, deixo o escritório com meu pai, com meu irmão, e vou para a estrada. Tínhamos, à época, 213 subseções, e eu vou para a estrada. Naquele tempo, podia fazer a campanha por mais tempo, hoje são só 45 dias. Naquele tempo, não havia limite. Então, em março, eu começo minha campanha, fui o primeiro a sair em campanha, viajando esse interior, para a eleição que aconteceria em outubro. E eu, aquele ano, me dedico, fico na estrada, rodei 70 mil quilômetros no estado de São Paulo, passando de subseção em subseção, conversando, fazia reunião, 10, 15, 20, 30, 50 advogados, ouvindo, debatendo, trazendo ideias, etc., e consolidando uma base para que pudéssemos ter aí uma eleição com, à época, 250 mil advogados, que não é um voto fácil. Fecho essa pergunta dizendo a você, André, que esta é uma experiência que todos deviam ter, a experiência de ser candidato, de chegar para alguém que você não conhece, abordar, tentar convencê-lo, às vezes estender a mão, o camarada vira as costas, sai andando, não te dá a mão, porque o estigma de candidato é um ônus, é um peso. E para você vencer isso, não é fácil, principalmente junto a uma classe extremamente crítica. O advogado, a advogada são críticos, para não dizer cri-cri. Então, você tem que vencer tudo isso. É um desafio ainda maior. E isto foi uma escola de vida para mim. A campanha, felizmente, naquele momento histórico, nós tivemos 9 chapas concorrendo, e aí abriu, quanto mais dilui, quanto mais chapas, melhor a possibilidade de alguém que estava chegando de fora. De fora não, porque eu era diretor cultural, mas eu não era o candidato da situação. A situação tinha um candidato, nós tínhamos 7 outros candidatos de fora, e eu era diretor cultural, eu me desliguei por causa disso, aliás, fui desligado por causa disso, que me tornei candidato, e vinha também como oposição. No fim, nós cunhamos um slogan que dizia: Durso não é nem situação, nem oposição, o Durso é a solução. E trabalhamos com isso e fomos no estado inteiro batendo nessa história e dizendo o que a gente queria fazer. As intimações que hoje os colegas têm, gratuitas, aqui no estado de São Paulo, não existiam. E isso era uma grande bandeira. E fomos atrás disso. Foi tantas outras que nós trouxemos como propostas e depois fomos conseguindo realizar em 3 gestões. Eu brinco que, quando eu termino a primeira gestão, o pessoal diz assim: não aprendeu, vai repetir. Aí me elege de novo, eu fico mais 3 anos, quando eu termino, sou eleito novamente. Eu fiquei 9 anos na presidência da Ordem, e, André, com muito orgulho, aqui sem falsa modéstia, no 3º mandato, a Veja faz uma pesquisa com todos os presidentes das OABs do Brasil. E eu, no 3º mandato, eu tenho 84% de aprovação. No 3º mandato, depois de 9 anos ali à frente da OAB. Isso, para mim, foi uma coroação,
e eu saio da ordem muito realizado, porque me dediquei muito, está aí minha filha, que sabe, toda noite chegava com as sacolas para despachar, ficava até madrugada despachando, coisa que eu acho que nem todos fazem, mas eu fazia. Todos os assuntos da OAB eu me inteirava, viajava, toda quinta-feira eu ia para a estrada, durante os 9 anos, voltava no sábado. Então, eu tive um contato muito estreito com a base da advocacia, com os problemas vividos pelos colegas, e sempre repeti o seguinte: colega que tem escritório na Avenida Paulista não precisa da gente, não precisa da OAB. Quem está muito bem, tem nome, tem recursos, tem tradição, não precisa da OAB. A OAB ela existe fundamentalmente para o advogado anônimo, para o advogado que está lá na ponta, para o advogado que está na periferia, para o advogado que está no interior, para o advogado que está começando, para o advogado que sozinho não tem como enfrentar o Estado na pessoa do delegado, do juiz, do promotor, da autoridade. Ele precisa ter uma entidade forte ao seu lado. E a gente procurou fazer isto, colocar a OAB ao lado do advogado, para que o advogado se sentisse fortalecido para o seu exercício profissional. O resultado, acho que foi positivo, porque, felizmente, durante os 9 anos, eu não tive nenhuma dificuldade com quem quer que seja. Sensacional, professor. Grande história, grande trajetória. Nada foi tranquilo, né, professor? Com muita batalha, trajetórias sempre muito bem vividas e bem construídas. Isso é digno de admiração. Eu vi Mas não é só minha, não, viu, André? Eu tenho um programa na televisão que chama Data Vênia, na Rede TV. Agora nós não estamos gravando por causa da pandemia, mas ele já estava no ar há quase 2 anos. E eu fazia entrevistas com nomes ilustres do mundo jurídico, para que o indivíduo pudesse ser conhecido. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Mais ou menos isso. E eu levei Luiz Flávio Gomes, o meu xará. Luiz Flávio Gomes, que é um fenômeno. Luiz Flávio foi delegado, promotor, foi juiz, depois se aposentou, montou o cursinho, virou sócio do Damásio, depois separou, montou o curso LFG, foi um sucesso, e depois se tornou deputado federal. Quando ele estava no limiar aí da sua existência, que foi brilhante, aí ele, lamentavelmente, a coisa de 3 anos, 4 anos, ele teve uma leucemia que foi fulminante e nos levou o Luiz Flávio Gomes. Perdemos uma grande figura. Mas todo mundo, inclusive eu, até o dia que entrevistei, achei que ele tinha vindo numa trajetória um pouco mais tranquila. E ele me revela no programa que ele, ao fazer a faculdade de Direito, ele morava numa pensão e no quartinho dele não tinha nem criado o mundo, só tinha a cama. E para estudar, ele não tinha onde apoiar os livros. E ele viu uma tábua de passar roupa velha, encostada, da dona da pensão, e pediu para a dona emprestar aquela tábua de passar roupa. Ela emprestou e ele colocava sobre as pernas, sentado na cama, e aquela foi a escrivaninha dele durante a faculdade de Direito, sobre aquela tábua de passar roupa velha emprestada da dona da pensão. Ali ele estudou durante a faculdade. Quando você escuta isso, aí você vê que não é fácil para ninguém, que tem que ter a sua cota de sacrifício, que tem que superar, mas é possível. Essa é, talvez, a maior lição. Todos que eu entrevistei ao longo do programa, as revelações foram sempre nesse sentido. Eu acho que eu não tive ninguém que nasceu em berço de ouro e veio cortejado desde o início. Todos lutaram, cresceram, foi degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, construindo uma trajetória profissional digna de respeito. Mas tem muito sacrifício nessa trajetória.
Então, quando eu vejo o que eu fiz, eu não fui diferente de tantos outros que assim também fizeram. Muito trabalho, muito sacrifício, mas o grande segredo da nossa profissão, André, já falo agora para os jovens que estão nos ouvindo, é estudar. Eu te falei que durante a faculdade eu não fui dos mais ilustrados, mas depois eu fui recuperar o tempo perdido, porque efetivamente o único caminho que nós temos é o estudo. É aí que você se diferencia, é aí que você presta um serviço, como advogado, como juiz, como promotor, diferenciado, qualificado. E se for na advocacia, a exigência é ainda maior, porque você tem efetivamente uma concorrência, e esta, às vezes, é predatória. Então, na concorrência, só vai efetivamente conquistar o seu espaço quem estiver preparado. Ninguém tapeia todo mundo o tempo todo, não dá para enganar o tempo todo. De modo que essa seletividade natural, o diferencial é o estudo. Eu vi alguém colocar aqui o DataV nos programas, está no YouTube. Qualquer um que queira assistir os nossos programas, vai no YouTube, põe lá DataV na Rede TV e vai assistir algumas entrevistas muito interessantes. Inclusive, tem uma sensacional do presidente do Supremo, que à época era vice, que é o Luiz Fux, onde ele revela coisas assim inimagináveis. Se sobrar tempo, ainda a gente fala sobre isso. Pessoal, eu quero agora que vocês perguntem. Eu tenho a honra por conduzir aqui, fazer as perguntas que me apetecem e que eu tenho curiosidade. Mas, olha lá, já levantaram a mão aqui. A Adri foi a primeira e depois o Soch. Olá, boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta muito provocativa, porque uma vez eu ouvi da boca do Oscar Schmidt, jogador de basquete, e ele contava sobre a sua história, que chamavam ele de Mão Santa, e o quanto ele odiava esse apelido que tinham dado para ele, porque ele falava, minha mão não é santa, minha mão é treinada, porque eu ficava depois do treino, quando todos iam embora para o chuveiro, eu pegava eu e a bola, e a namorada dele, na época que hoje é esposa, e aí ele falava, eu ficava lá treinando, fazer cesta, e ela pegava a bola, me jogava de volta, e eu treinava, então não é uma questão, é tudo uma questão de treino, não é um dom que surgiu. E, nesse sentido, a minha pergunta é para falar um pouquinho sobre a sua oratória. Todo mundo elogia a sua oratória, e eu, por vezes, como filha, acham até que vem no gene a questão da oratória, e exigem que, se a gente for abrir a boca, que a gente fale como Luiz Flávio Borges Durso. Conta um pouquinho como que surgiu essa paixão pelo discurso e como você chegou a essa oratória que você tem hoje. Bom, Dri, bom te ver. Primeira coisa, oratória, eu aprendi com vários professores que é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Não existe orador nato, não existe. Quando estudante de direito, eu assisti um júri, André. O júri era do cantor Lindomar Castilho. O Lindomar Castilho, ele tinha uma mulher e ele, então, dá guarida, residência e ampara o sobrinho da mulher. Este sobrinho passa a ter um caso com a tia. E o Lindomar Castilho, então, ao descobrir, mata a Eliane de Gramont, a mulher, e tenta matar o sobrinho. Ele é preso e vai a júri. E, para defender o Lindomar Castilho, nada menos do que um dos maiores, eu reputo o maior tribuno de júri de todos os tempos, Valdir Troncoso Pérez. E na assistência da acusação estava exatamente o Márcio Tomás Bastos, que era o presidente da OAB
na época. Eu estava no último ano de faculdade. Foi em 1981. E, naquela oportunidade, o júri, você tinha que conseguir senha para poder entrar no tribunal do júri para assistir. E era impossível. Todo mundo queria assistir esse júri, que era o júri do século. E foi transmitido pela rádio. E eu gravei. Eu gravei toda a manifestação, tanto do Valdir quanto do Márcio. O Márcio era um bom orador, mas o Valdir Troncoso Pérez era encantador. E eu depois vou atrás do Valdir e pedi para trabalhar um pouquinho com ele. Eu não queria dinheiro, eu não queria nada, eu queria estar perto daquele camarada para ver tudo, como ele atendia o cliente, como ele falava, como ele respirava, como ele coçava o nariz, como ele abria os braços, como ele era, porque ele era extraordinário orador. Então, a oratória dele me fascina. Dele e de alguns outros, mas ele era o maior para mim. E eu quero ser assim. E eu vou atrás dele, eu vou trabalhar com ele, vou fazer curso de oratória, fiz vários cursos de oratória, do Polito, do Melantônio, tudo que aparecia, livro de oratória, eu comprava todos, lia tudo. E uma das lições que eu tirei, uma das primeiras, foi o seguinte: para você ser um bom orador, você precisa ter um cabedal de semântica. O seu universo semântico precisa ser muito grande, porque senão você vai repetir as palavras, porque você não as tem para usá-las sem repeti-las. E a única forma de você fazer isso é a leitura. Então, a primeira regra é ler. Leia tudo que lhe cair nas mãos. Não é só ler clássico, não. Ler clássico, ler poesia, ler jornal, ler revista. Leia tudo, 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 tudo. Hoje, isso está muito mais fácil por causa da internet, né? Mas naquele tempo, não. Esse era o segredo inicial. Segundo momento, aí as escolas de oratória ensinam muito isso. Você precisa saber o que você quer. Você quer se comunicar ou você quer convencer? Se você quiser se comunicar, parta da premissa que a fagulha da ideia você produz na sua mente, você vai ter que ter uma capacidade de verbalizar esta ideia a ponto do seu interlocutor ouvir o que você verbalizou e produzir na cabeça dele a mesma fagulha que produziu na sua. Se você conseguir isto de modo perfeito, você conseguiu um grau de comunicação extraordinário. Você se comunica bem. Mas isto é o suficiente para o orador? Isto é o suficiente para o orador do júri, que tem que convencer os jurados? Isso é o suficiente para o orador que faz uma sustentação oral e tem que convencer o julgador? Não é. Não é. Porque a fluidez da comunicação, ela não te convence. Ela te esclarece, ela te dá informação precisa, mas você só se convencerá de acordo com a capacidade do argumento. Aí vem a persuasão, vem o brilho, vem a emoção. De modo que esta arte da oratória não é só se comunicar muito bem, falar bonito. Falar bonito, eu tinha um amigo que falava tão bonito, que os outros diziam, como ele fala bonito. Eu não entendo nada, mas é lindo, olha como ele fala bonito. Não adianta nada isso. Você precisa falar bem, se comunicar bem e convencer. E esta é a arte da oratória. Então, quando você vai para um palco e você tem uma multidão à sua frente, e você consegue, com a sua palavra, trabalhar aquilo, não só comunicando, mas buscando esse arrebatamento, você conseguiu o segredo do orador, que não é mais falar pela boca. A boca é só a saída, é falar do coração para o coração.
Quando você consegue isto, e olha, pode ter certeza, o advogado consegue por vezes isso. E se ele treinar, ele vai conseguir muitas vezes. Quanto mais você treina isto, melhor você fica apetrechado, capacitado para poder usar bem da nossa língua pátria e, mais do que isso, para emocionar, para convencer, para buscar o resultado almejado. Veja, olhe os grandes oradores. Se você ouvir um discurso do Hitler, você vai ver uma energia ali extraordinária. Mussolini, mesma coisa. Se você olhar um discurso aqui no Brasil do Carlos Lacerda, é extraordinário. A energia, aquilo flui de tal maneira, os gestos. E o Valdir Troncoso Pérez, quando ele fica com mais idade, já está doentinho e tal, eu procurei absorver tudo que eu podia da experiência dele, procurei falar muito com ele, aprender muito com ele. E quando ele morre, a família pede para que eu faça o discurso na hora que o caixão dele é sepultado. Evidentemente que isso é um momento muito, muito sensível, emocionalmente comprometedor. Eu nem saberia se eu iria, naquele instante, conseguir falar. Tal momento difícil enfrentado, mas uma energia vem e você consegue fazê-lo, a ponto de pessoas da família dizer que estavam ali ouvindo, na hora que ele estava sendo enterrado, praticamente ele falando. Esse foi o maior prêmio que eu recebi, quando eu vejo alguém ligado a ele, da família dele, dizer que, ao ouvi-lo, lembrava dele. E tudo que eu queria era falar igual a ele, a ponto de eu ficar no espelho, reproduzindo os gestos dele, para poder dar a intensificação necessária da palavra, do momento, do ritmo, para fazer igualzinho a ele. E isto vai acontecendo à medida que você se dedica. Eu tive, circunstancialmente, uma situação na vida onde eu sempre falei bastante, sempre discursei bastante, até seguindo uma orientação dos professores de oratória que dizia: fale sempre, sempre. Tem um enterro, peça a palavra e fale. Tem um batizado, peça a palavra e fale. Tem um aniversário, peça a palavra e fale. E, lógico, você está em ambiente que nem sempre é familiar, mas eu seguia à risca isso. Eu pedia a palavra em todo lugar, falava em todo lugar. Onde eu estivesse, eu pedia a palavra para fazer uma saudação, para colocar, e eu fui treinando. As aulas ajudam muito. O júri ajuda sobremaneira. O teatro, e eu fui depois fazer mais cursos de teatro por conta também da oratória, lógico, isso também soma. Mas depois que eu entro na UAB, eu fico 9 anos discursando diariamente. Diariamente eu fazia discursos. E isto me rendeu um treino que é, digamos, atípico para aquelas pessoas que gostam de oratória. Então, para fechar, quem gosta de oratória, se dedique e se tornará um bom orador. Há um preço a pagar. Esse preço é muito exercício, muita dedicação e muito cara de pau, porque onde você puder, você deverá falar, mesmo vencendo os antagonismos. E tem sempre aqueles que dizem: lá vem ele de novo. Ih, já levantou a mão, já vai falar de novo. Nem liga. Fale, que vai chegar uma hora que esse que falou: ih, lá vem falar de novo, ele vai dizer: escuta, fala alguma coisinha aí para a gente, dá uma palavrinha aí para a gente. E isso acontece e você vai presenciar isso com muita satisfação. Por último, o Valdir, ele era tão extraordinário que eu usei, uma vez eu fiz uma homenagem a ele na Assembleia Legislativa, eu usei uma figura que me impressionava. Ele usava uma beca no júri, e a beca dele tinha uma manga plissada. As moças sabem o que é isso, os rapazes às vezes não. O plissado é quando o tecido
ele vai dobrando, 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 e quando você estica, ele fica uma sanfona. Você imagina as mangas da beca dele, dos dois lados, eram mangas plissadas. Então, na hora que ele abria os braços para falar alguma frase de efeito no júri, ele ganhava asas. Era como se ele se tornasse um ser humano alado. E aquela imagem ganhava uma dimensão no júri, que já é pura magia, extraordinária, implacável. Eu vi aquilo, eu não me convencia de que um ser humano pudesse ter aquela capacidade. E só com essa vivência ao lado dele é que eu percebi que ele ia buscar isso em livros, em poesia, em fontes de inspiração. E eu, nessa homenagem, eu disse a ele que ele, quando abria os braços com aquela beca, com as mangas plissadas, ele se tornava uma criatura alada a levar a mensagem dele e convencer os jurados. E, nessa oportunidade, ele fez um discurso de agradecimento. E o discurso de agradecimento, ele diz assim, André: hoje que eu estou no outono da minha existência, eu recebo essa homenagem aqui, e eu quero agradecer a todos vocês. E quero também dizer a vocês o que eu já falei várias vezes para minha mulher e para os meus filhos, que quando eu morrer, quando minha alma deixar este corpo, quando eu me tornar uma criatura inanimada, eu quero ser enterrado com a minha beca. A beca que eu trouxe durante a vida inteira, o pão para a mesa dos meus filhos, da minha família. A beca com que eu saía para o meu trabalho honesto, honrado, e com ela eu fui ganhar o dinheiro para o sustento da minha família. A beca com que, inúmeras vezes, eu consegui livrar os inocentes de uma condenação. Esta beca que, incontáveis vezes, eu abri a porta da cadeia. Eu quero ser enterrado com a minha beca, porque, quem sabe, com ela, eu vou conseguir abrir as portas do céu. Isso é extraordinário. Extraordinário. É maravilhoso. Maravilhoso. E falando em É isso que me céu, inspira. eu quero ter a cara de pau aqui de recomendar 2 discursos que eu gosto muito e assisto sempre. Um discurso que o Valdir Troncoso Pérez faz no lançamento de um livro do Edilson Mogenot Bonfim. Um grande discurso. E um outro. Eu sei, eu conheço esse discurso. Um grande discurso. E um outro do Edilson Mogenot Bonfim. Na OAB, ao que me parece, no lançamento do livro do professor Polito. E estão ali o Olimpo dos Oradores, Luiz Flávio Borges Dusso, Reinaldo Polito, e com a palavra Edilson Mogenot Bonfim, que fiquem recomendados aqui esses 2 vídeos. Grandes professores, grandes experiências. Próximo. No grupo lá depois, você imagina, André, pegar o Edilson Bonfim pela frente no júri? Cara, eu já tive... Eu nunca... Não conto muito isso, mas quem me inspirou a criar o Mind Juice foi o Edilson Mogenot Bonfim, com aquela sanha punitivista, aquele desejo de condenação. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é isso aqui, é o que estamos vivendo agora. Muito bom, parabéns, meu amigo, parabéns. Eu quando fui questionado, júri com o Bonfim e tal, afinal, quem ganhou, você ou o Bonfim? Eu digo, empatou. Pronto, não tem problema. Vamos lá, pessoal, já o horário está avançado, então vamos escutar aqui. Estou vendo que o Socha e o Will estão pedindo a palavra aqui. Vamos lá, pergunte aí, cara. Serei breve. Primeiramente, boa noite, professor. Já tive a oportunidade de ouvir em outras oportunidades, como, por exemplo, na CADEP, e é muito bom ouvi-lo. E eu quero lhe fazer 2 perguntas. A primeira, você falou um pouco sobre livros, leitura. Eu queria que deixasse algumas indicações de obras que porventura vieram a marcar a sua história, a sua trajetória,
E a segunda é um conselho. Que conselho que o senhor daria a um acadêmico, a um jovem que está prestes a iniciar na advocacia criminal, já está advogando? Enfim, essas seriam as duas perguntas. Vamos lá, Socha. A advocacia criminal, para mim, ela surge como uma opção de trabalho depois de formado. Mas na faculdade, se você pegar, e eu tive a pachorra de fazer isso, durante os 5 anos, eu pego todas as minhas notas na faculdade e as melhores notas sempre foram de penal e processo penal, invariavelmente. Eram matérias que eu realmente gostava, vibrava, eu curtia. E os livros de penal sempre foram as minhas referências. Eu estudo penal em Magalhães Noronha, eu estudo nos clássicos, vamos colocar assim, doutrina, clássicos. Hoje eu vejo uma deficiência muito grande, eu falo aos alunos que a doutrina ela não foi dispensada, ela não foi superada. Não adianta você ler o texto legal e depois ir na jurisprudência. Você tem que buscar a origem disto, o conceito, e a doutrina é fundamental. Então, estudem doutrina, leiam doutrina. Essa é uma situação na qual, pela doutrina, você consegue entender melhor os ramos do direito. E isto, na prática, quando eu me torno o advogado daquela empresa, eu fiquei 8 anos naquela empresa, no curso de laboratório de fotografia. Depois eu pedi demissão e voltei para o escritório de meu pai, porque eu queria trabalhar com ele, e eu combinei com ele isso. Falei, eu vou, me caso, estabilizo minha vida e um dia eu volto. Depois de 8 anos na empresa, eu entrei como... primeiro, eu entrei como assessor jurídico, depois passei a advogado, supervisor, gerente e diretor. Quando cheguei a diretor, eu pedi demissão, porque eu queria vir para o escritório. E realizei o sonho. Trabalhei com meu pai naquela situação, já estabilizado, tudo. Mas na empresa, eu trabalhava fundamentalmente na área civil, na área contratual e muito pouco na área criminal. E eu vi que alguma coisa estava errada, porque eu licionava penal. Eu tinha feito a especialização e estava fazendo já o mestrado em penal, e eu ficava torcendo todo dia para alguém na empresa atropelar alguém, para ter algum problema criminal, para que eu pudesse advogar, porque as outras áreas eu fazia, tudo bem, mas não era paixão, não era uma coisa de prazer. A área criminal era prazer. E o júri, então, eu me tornei amigo de um juiz do Tribunal do Júri, doutor Cláudio, e eu disse a ele, vai me nomeando aí que eu vou fazendo dativo. E chegou um ponto que toda semana ele me nomeava e toda semana eu tinha júri para fazer. Isso também foi uma grande escola, porque a prática te dá condições de fazer melhor sempre. A decisão de abraçar a advocacia criminal, ela só acontece depois de um bom tempo de profissão. Não é possível, no começo, mesmo hoje, diante do avanço dos ramos do direito e da segmentação, então não dá para, no começo de carreira, você fazer uma opção dessas. Até porque as outras áreas, às vezes, subsidiam a área que você escolhe. Dou um exemplo. Eu tive grande vivência na área comercial. Então, toda vez que hoje eu tenho a questão de uma duplicata fria, de uma fatura, de um problema de sonegação fiscal, eu vou buscar lá nas minhas origens, lá no meu dia a dia, dentro da empresa, aqueles conhecimentos nesta área que vem subsidiar a área criminal, e assim por diante. E a área criminal é uma coisa. Um dia a gente bate um papo sobre o que eu já tive que estudar. Já tive que estudar plano de voo, de helicóptero, tração de cavalo vapor para poder entender um acidente de trânsito. Você vai estudando e vai tentando entender aí essas questões todas. Mas eu passo, depois de 10 anos
de profissão, de exercício pleno da advocacia, é que eu faço a opção de só advogar na área criminal. Aí eu vou me desligando de todas as outras áreas, não pego mais causas, o que muitos me criticavam, diziam, pô, mas você está perdendo dinheiro. Eu digo, é que não estou perdendo dinheiro, eu estou investindo tempo para que eu possa fazer mais na área criminal, para que eu possa estudar mais da área criminal, para que eu possa me dedicar mais para a área criminal. E hoje eu digo aos alunos isso, Felipe Socha, quando você hoje olha a carreira, você tem que contemplar necessariamente a especialização, lato sensu, e a especialização stricto sensu. Vale dizer, quando você termina o bacharelato, se você parar aqui, você para na vala comum. Isso não é possível. Você obrigatoriamente tem que ir para a especialização, você tem que ir para o mestrado, você tem que ir para o doutorado, o pós-doutorado. Esta autoespecialização, muito própria da medicina, se você tiver um problema de cotovelo, você vai procurar ortopedista, não um cardiologista. O que aconteceu na medicina acontece no direito hoje. Então, não há como sobreviver daqui para frente se você não tiver um olhar da necessidade de segmentar e aprofundar numa especialização. O terreno é muito vasto, a legislação é imensa, e você, diante da necessidade, da concorrência, do aprofundamento do estudo e da experiência, se você não focar e quiser fazer tudo, você vai fazer tudo superficialmente, tudo mais ou menos, e não vai conseguir fazer nada direito. Então, escolha uma área, eleja a que você mais se dedica ou deixa a vida te levar. E a hora que definir, aprofunde com tudo naquela área, pague o preço, que a recompensa vem mais cedo ou mais tarde. Você me pede indicação de livros. Tem um livro que, para mim, foi bastante significativo, chama O Poder do Mito. O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Esse autor ele pesquisou as manifestações do homem para com a divindade em vários pontos do planeta, em momentos absolutamente distintos e com grupamentos de pessoas que não se comunicaram em momento algum. E estas pessoas tinham a mesma forma de cultuar a divindade. O que traz alguma coisa dentro que é assim, vale dizer, não é criação do homem, é alguma coisa que está dentro do homem, na essência do homem, desse link com a criação. Criação pode ser energia, pode ser Deus, dê o nome que quiser, mas efetivamente tem alguma coisa que linka tudo isso. E esse livro destrincha toda essa história. Eu tenho dito em algumas saudações aos novos advogados, eu tenho insistido no ponto de que a fagulha do Criador está na nossa essência. E esta fagulha é que nos torna iguais. Portanto, tudo que vem fora vai chegar um momento, quando partirmos desta aqui para uma outra, que fica tudo aqui. O que vai é só essa fagulha. E o que vai é a igualdade. Portanto, um pouco de consciência, de humildade, no sentido de que é assim, nos faz viver melhor, nos faz entender melhor o ser humano, nos faz perdoar mais, esquecer mais. Né? Feliz é daquele que esquece fácil. Né? Só guarde e registre o que é positivo. Ah, fulano falou mal de mim. Se você tiver a capacidade de amanhã esquecer, você não se aborrece mais. Você não se aborrece com ninguém. Você vive bem consigo e com os outros. É muito bom viver assim, sem dar importância para essas bobageiras todas. O outro livro que eu queria indicar é O Salão dos Passos Perdidos, do Evandro Lins e Silva. Esse conta a história dele, também é O Salão dos Passos Perdidos é aquele átrio, é aquele espaço da antessala do tribunal do júri. Então, ali, o réu esperava para ingressar no tribunal do júri para ser julgado, de modo que ali é o Salão dos Passos Perdidos, porque a angústia, a aflição era um desespero e, dentro do júri, o destino dele seria selado. É esse espaço que contempla esta aura,
e o Evandro traz essa expressão para o seu livro que conta a sua história. E agora, mais recente, tem um livro que eu estou lendo que é muito legal, chama A Organização. É um livro que fala sobre a Odebrecht, depois desse problema todo aí da Lava Jato, conta a história inteirinha da empresa desde o começo e depois esses impactos todos da Lava Jato. É muito interessante. Então, fica 3 dicas aí de livros. Mas tem imenso. Vocês que são estudantes de Direito, leia Os Exploradores de Caverna. É importantíssima essa obra e faz parte da nossa formação. Bom, depois, quem quiser, fuça lá no meu Instagram, porque durante um período da pandemia, todo dia eu dava dicas de filmes, de júri, de justiça, tal, e de livros. Então, teve um período, agora eu não estou fazendo mais isso por falta de tempo, mas houve um período que eu fiz bastante isso, indiquei muitos livros e muitos filmes que vale a pena. Tem um filme, chama, acho que é O Milagre da Cela 9, é isso, Adriana? Cela 7. 7. Quem não assistiu, assista. Depois me conta, vale a pena. Eu chorei o filme inteiro, é uma coisa extraordinária, impressionante. Aliás, isso é uma coisa também, o pessoal diz, você é manteiga, tal. Tudo bem, tem gente que não chora, mas eu me emociono. Eu me emociono com um livro, eu me emociono com um filme, eu me emociono com uma obra, com uma poesia. E depois, essas coisas me tocam de tal maneira que, a hora que eu trabalho isso na oratória, eu consigo devolver. Eu consigo pegar uma história que me impactou e eu consigo encaixar num discurso. E é emocionante, também para quem ouve. Se eu souber, e aí vem o problema da arte, do treino, tal, se eu souber fazer com que aquela mensagem chegue, não no cérebro, trazendo só a fagulha da comunicação, mas que essa mensagem chegue no coração daquele ouvinte. Aí vale a pena. Acho que era isso, né, Felipe? Os livros, e a dica é essa. A dica principal de hoje é estudem. Não tem outro segredo. Estudar. Essa é a nossa profissão. E quem estudar vai se sair bem. Ah, mas ele é tímido. Pode ser tímido, estuda, mesmo tímido. Você vai fazer pareceres, você vai ou vencer a timidez. Timidez não é defeito. Você não precisa ser um orador. Você não precisa ser alguém que fala com todo mundo, que pede a palavra, que onde chega quer ser o centro das atenções. Para ser um bom advogado, para ser alguém preparado, que preste um bom serviço, você não precisa nada disso. Você precisa conhecer. Depois você vai produzir o seu trabalho de acordo com as suas características pessoais. É tímido, vai ser parecerista. Eu conheço professores que dão pareceres brilhantes. Não advogam, não gostam, não querem, não têm traquejo para isso, mas são brilhantes quando dão algum parecer. Cada um no seu quadrado, como diz aí a juventude. Uma dica também, se me permite, para vencer a timidez, é fazer curso de teatro. Ajuda bastante, viu? É bom, é bom. Tenho exemplos próximos de pessoas que eram muito, muito tímidas, foram fazer o curso de teatro e hoje em dia discursam por aí à torta e à direita. O teatro ajuda muito, ajuda. Show de bola. Tô vendo o Will ali com a mão levantada. E daí, Will? Pessoal, vamos ser breve, que já são 11h40, tá tarde para todos. Obrigado, André. Primeiro, desejar uma boa noite a todos. Professor, obrigado. Falar que as palavras do senhor tocaram meu coração. Obrigado. E bom. Eu queria fazer 2 perguntas bem sucintas. Depois das dicas que o senhor deu aí para o Socha, para o Felipe, o que um grande advogado, daí da altura da experiência do senhor, pode esperar da vida? E como é o final da vida de um grande advogado? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o Dr. Humberto Luiz Dorso. Olha,
No que diz respeito ao meu pai, eu acho que o finalzinho da vida dele, ele faleceu com 88 anos. E até 87 ele ia diariamente ao escritório e até 86 ele lecionava. Com 86 ele teve que parar de lecionar por causa de locomoção. Depois ele ia ao escritório com andador, ele teve problema no caminhar, teve uma hidrocefalia, não se equilibrava direito, aí depois passou a cadeira de rodas e com isso atrapalhou bastante a ida dele diariamente ao escritório. Mas até esse outono da existência, digamos assim, lembrando mais uma vez o Valdir Troncoso Pérez, esse momento é de profunda realização. Eu não me lembro de meu pai dizendo, puxa, podia ter feito alguma coisa e não fiz, queria fazer mais alguma coisa. Não, ele era pleno, ele era satisfeito com o que fez. Aliás, talvez aqui resida também um segredo. O segredo de você ser feliz com o que tem, ser feliz com o que é. É óbvio que é importante você almejar, você sonhar, você lutar para crescer, se aperfeiçoar. Tudo isso é válido e importante, mas que isso não seja uma fonte de frustração, porque se assim for, vai te trazer infelicidade, angústia, ansiedade. Pense, sonhe, e o que você conseguir dali até o sonho já é um ganho expressivo, e se alegre com isto. Seja razoável com você mesmo, seja complacente com você mesmo, se perdoe mais, não se leve tão a sério. Eu acho que a vida vai mostrando isso, e o rigor com que você se julga, o rigor de não se perdoar, eu acho que isso, ao longo do tempo, vai dando margem a você fazer o que hoje eu estou fazendo aqui. Eu estou falando. Vai ter gente que vai dizer, puxa, que bobagem ele falou, que besteira, como ele é. Pouco me importa. Eu estou feliz. Essa é a minha vida, eu tenho 4 filhos. O que me interessa é eu ser feliz. Eu fazer isso. O cliente me procura, eu quero assim, assim, assim. Eu digo, tá bom, eu vou fazer a sua defesa com uma maior satisfação. Mas eu quero que seja assim, que seja assado. Eu digo, então você não pode ser meu cliente. Deixa para lá, procura outro. Porque eu quero fazer o melhor, e o melhor é do jeito que eu quero, porque é assim que eu sou. E para tentar traduzir o sonho, eu, quando era muito jovem, eu estava estudante ainda, eu estava num restaurante no Bexiga. Bexiga é um bairro aqui em São Paulo, italiano. Nós estávamos lá no Bexiga com meu pai, e entrou uma pessoa, e meu pai disse ao vê-lo entrar, esse é um grande advogado criminalista. Era o J.B. Viana de Moraes, com quem também depois eu fui atrás para fazer um pouquinho de estágio e tal. Os filhos dele estudavam na faculdade nesse período, e aí eu me aproximei para beber daquela sabedoria e principalmente daquela oratória. Era um grande orador. E quando meu pai disse isso, olha, esse aqui é um grande advogado, isso ecoou muito na minha cabeça, e durante muito tempo esse era o meu sonho. Eu deitava na cama e projetava, pensando, puxa vida, um dia eu quero chegar, entrar num restaurante e as pessoas olharem para mim e dizer, esse é um grande advogado criminalista. E essa é a minha satisfação. Hoje, quando eu vou para algum espaço e sou reconhecido assim, eu acho que valeu a pena. Se isso me trouxe muito dinheiro, pouco dinheiro, eu acho que isso é o secundário. É o reconhecimento pelo que eu fiz. É o reconhecimento de estar feliz com o que eu fiz. Assim eu vi meu pai. Eu vi meu pai no finzinho da existência satisfeito, feliz do jeito que ele era, com pouco dinheiro, com as dificuldades todas, etc., mas feliz. E aí, quando ele vem a falecer,
eu vejo uma romaria de pessoas que vêm trazer as histórias e mais histórias de quanta gente meu pai, com uma palavra, ajudou, incentivou, colaborou, e uma romaria que me incomodava muito no escritório, quando ele era vivo, que toda Páscoa vinham trazer ovo de Páscoa, Natal, caixas de bombom, tal, de gente que procurava meu pai para separar, e ele conversava e mantinha o casal unido. Aí o casal vinha todo ano na Páscoa trazer ovo de Páscoa. Eu dizia, pai, ovo de Páscoa a gente não paga as contas. Só depois de muito tempo que eu fui entender o que se passava aí. Ele não está preocupado em pagar a conta. Pagar a conta, de algum jeito, ele pagava. Ele está preocupado com a vida daquele casal, com aquela criança que estava ali, que depois essa criança passou a vir no lugar dos pais trazer ovo de Páscoa para o meu pai durante muitos anos. Esse tipo de coisa é uma advocacia diferente. É aquela advocacia romântica que faz a gente entender onde está a essência da nossa profissão, que está em fazer a diferença na vida das outras pessoas. Fazer uma cobrança, fazer com que o direito seja assegurado, fazer com que um contrato seja respeitado, tudo isso tem importância, mas o que está por trás de tudo isso é um ser humano, são pessoas. São pessoas que você, advogado, juiz, promotor, delegado, com uma palavra, você muda o destino daquela criatura. Com uma palavra. É por isso que eu acho que eu sou fã do John Lennon, especialmente quanto à música Imagine. Porque ali ele diz, nós somos todos sonhadores. Ele diz, não Imagine, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. No fundo é isso, nós somos sonhadores. E, para encerrar, André, eu acho que todas as profissões são importantes, todas elas. Qualquer profissão é importante e tem o seu valor, todas. Mas a nossa é a mais linda que existe. A nossa profissão nos transforma e nos dota dessa capacidade inesgotável de mudar o mundo, se nós quisermos. Este é um sonho que se torna realidade. Mudar o mundo daquele vizinho que te procurou, o mundo daquele que está sofrendo, o mundo daquele preso desesperado que você conseguiu tirar da cadeia, o mundo daquele acusado que você conseguiu demonstrar que aquela acusação era falsa, o mundo destas pessoas que, efetivamente, você, com o seu ofício, com a sua palavra, com o seu argumento, com a sua advocacia, conseguiu mudar o destino. Fazer a diferença na vida das pessoas é a nossa missão. Isso é advocacia. Aí não tem dinheiro que pague. Quando você consegue perceber isso, o dinheiro vem para compensar uma situação onde não é por ele que você faz. Ele é consequência. Você faz por fazer, porque isso te dá um profundo prazer. Aí, meu amigo, você nunca mais vai trabalhar na vida. Sensacional. E, pessoal, é nesse ritmo que nós finalizamos esse papo, essa segunda. É assim que iniciamos a nossa semana. E eu quero registrar aqui, eu vi a frase que a Adri colocou, e tem duas frases que eu gosto muito. É até engraçado, uma hora atribuem a autoria para um, para outro, então não vou declinar a fonte. Mas se diz que o importante não é chegar, não é partir, é a trajetória. E isso ficou evidenciado nessa noite. E uma outra frase que eu gosto muito também, de Barão de Itararé, ele vai dizer que o que se leva da vida é a vida que leva. E eu tenho certeza que todos nós levaremos esse grandioso papo, essa maravilhosa conversa, para sempre nos corações, na memória, para o resto dos nossos dias. Portanto, professor Luiz Flávio, obrigado pela oportunidade. Adri, obrigado pela ponte. A todos, obrigado pela presença. Foi maravilhoso estar com vocês nessa segunda-feira. Eu é que agradeço. Saúde, saúde, saúde. Logo, logo, não vejo a hora de nós podermos nos aglomerar. Em breve. Em breve. Valeu. Um abraço a todos. Abraço a todos. Valeu.